como é que os navegadores e os clientes móveis, tanto seja os browsers que estão no celular ou os aplicativos de celular, se comunicam com as APIs? É importante a gente entender que o uso de APIs HTTP aumentou exponencialmente a partir do momento em que começam a surgir os clientes web, que são os clientes de navegador, os front-ends desconectados do back-end, usando frameworks como React, Vue.js, Angular. E também quando a gente começa a ter as aplicações móveis, as aplicações nativas para celular, Android e iOS. Dado que todas essas aplicações, sejam as móveis, sejam as web, trabalham sobre HTTP, elas precisam aderir ao modo que o HTTP funciona, que é desconectado. Que elas tiram vantagem disso, montando suas estruturas internas, de forma que façam diversas chamadas simultâneas a diferentes serviços dentro de um servidor. Então, ao invés de chamar uma única vez uma API para obter dados de um pedido, esperar esse voltar e pedir depois de um item do pedido por vez, ele pode pedir os dados do pedido, receber e, se são 8 itens de pedido, ele pede de forma paralela os 8 pedidos. E a isso damos o nome de assincronia. Os pedidos eles ocorrem de formas simultâneas e o servidor tem que tratar essas chamadas de forma única, porque o servidor trabalha com chamadas de forma desconectadas, como o protocolo HTTP define. E é importante, como a gente já falou anteriormente, na parte de definição de servidores, entender como essas requisições vão chegar, como elas devem ser tratadas e qual formato devem ser retornadas. Mas o que a gente vai trazer de diferente nessa discussão é entender algumas das decisões que as APIs e o uso das APIs e o uso dos clientes e servidores adotaram como padrão. Por exemplo, o uso do JSON. O JSON é um formato nativo do JavaScript. E o JavaScript é a linguagem franca no desenvolvimento de front-end. Uma vez que para o front-end é fácil interpretar e enviar o JSON, e no back-end todas as linguagens usadas têm suporte muitas vezes nativo ao JSON, o JSON se torna a língua franca para a comunicação. E entender como funciona o JSON é importante para entregar os resultados certos e entregar os dados certos quando o cliente precisa fazer algum registro. Um outro ponto interessante é que cada vez mais nós temos mais e mais aplicativos usando mais e mais recursos do celular. Quanto mais recursos do celular, mais chamadas em API e mais as APIs do lado do back-end têm que estar preparadas para entregar todas as chamadas rapidamente. E elas têm que entregar rapidamente não só para uma chamada, mas para uma quantidade muito grande de chamadas. Você tem APIs que têm suporte até 20 mil chamadas simultâneas e ela precisa entregar muito rapidamente para não acontecer um problema conhecido como timeout, que é o cliente ficou esperando a resposta e, depois de um certo tempo, o cliente entendeu que essa resposta não vem e ele corta a chamada. E um outro ponto que é importante, e que a gente viu na aula anterior, quando a gente estava falando sobre cookies e autorização, é que, tanto para os clientes móveis, quanto para as aplicações web de front-end, o gerenciamento da sessão é importante e deve ser feito da forma mais segura. Você não pode armazenar, que seja no seu aplicativo móvel ou nos cookies de um cliente, algum dado aberto, algum dado não criptografado que seja sensível. Essa segurança tem que ser cuidada pelo responsável pelo front-end. Ele é que tem que definir isso. E ele tem que definir isso junto com o time que vai fazer o back-end para garantir que
o que um registra, o outro sabe usar. E que o que está seguro de um lado está seguro do outro. A gente tem um exemplo, que é a lei do LGPD, que define que você não pode trafegar dados sensíveis, nem armazenar dados sensíveis. Imagina o perigo de você armazenar no cliente, né, na área de cliente, seja no móvel ou na aplicação web, armazenar dados sensíveis de um cliente e de repente uma outra pessoa consegue acesso à máquina e consegue obter os dados. Então, todo cuidado de segurança é importante no momento de uso de APIs para garantir que a segurança funcione tanto do lado do cliente quanto do lado do servidor. E um outro ponto importante é entender que o gerenciamento da sessão ele é feito de forma compartilhada entre o cliente e o servidor, usando os cookies, como eu falei na última aula, mas também sempre validando se esses dados estão corretos. O maior desafio na criação de APIs hoje é como trafegar os dados de forma segura e como construir uma API que se comporte da forma adequada em relação à velocidade de entrega de dados. Não são desafios muitas vezes fáceis de resolver, mas são desafios que precisam ser considerados sempre. Se você não considerar esses desafios, nem a sua aplicação móvel, nem a sua aplicação web vai estar disponível o tempo todo e nem vai poder ser usada sem causar medo nos usuários. Vamos entender agora como os browsers especificamente fazem as chamadas API. Um browser carrega uma página e vai exibir a página para você. E mesmo trabalhando com o front-end, ele vai carregar todo o código para o seu computador e vai rodar todo aquele código e para mostrar para você as telas, ou os dados, ou as notícias, ou as fotos, o que você precisar. Pensa que, para ele fazer isso, ele não vai fazer só uma chamada. Ele vai fazer inúmeras chamadas. Ele vai precisar entender quais são as novas chamadas a fazer e como fazer essas chamadas. Internamente, o browser ele vai criar novas instâncias de requisições que o browser vai conseguir gerenciar. Então, quando você está desenvolvendo front-end, você vai usar um objeto especial do JavaScript que cria essa request e quem gerencia a request é o browser. É o browser que vai fazer essa chamada. O JavaScript pede para o browser faz a chamada, o browser retorna e ele entrega para o JavaScript essa chamada. Por que é importante entender isso? Se você tem uma página de front-end que faz uma quantidade muito grande de chamadas para uma API, você pode estar começando a sobrecarregar o navegador, o browser, com essa quantidade muito grande de chamadas. E o que isso quer dizer? Se você está criando um front-end que faz 120 chamadas para popular uma tela, internamente, o seu browser está criando 120 mini objetos de browser para fazer essa chamada. E vai comer mais memória. E vai comer mais processamento. E a máquina pode ficar lenta. E isso é uma característica dos browsers. Então é importante entender que também fazer inúmeras chamadas numa API pode fazer com que o cliente fique lento. E isso é por desenho. É o jeito que funciona hoje em dia. Se daqui para frente vão criar alguma forma diferente, a gente não sabe, mas é assim que funciona hoje. E é importante entender que não adianta você achar que criei as várias chamadas e o meu browser sabe gerenciar isso, ele não vai saber. Ele vai criar uma quantidade muito grande de chamadas e vai gerenciar isso. E se você não cuidar dessas chamadas, não tiver um número adequado de chamadas ou não souber tratar adequadamente os retornos, o seu browser vai começar a prejudicar o desempenho do próprio computador. É muito importante nesse momento voltar naquele vídeo que eu falei sobre arquitetura e entender back-end, front-end, infraestrutura, como entregar uma boa solução. E aí lembrar também que no front-end o desafio é quantas chamadas são necessárias para que aquilo funcione e não desperdiçar recurso do cliente.